Som. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Se vocês, só mais um minutinho de pé para eu poder ler um versículo da Bíblia e nós já vamos nos assentar. Queria convidar os irmãos para nós lermos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Só esse versículo, podem se assentar, queridos. Deixar uma saudação para os nossos irmãos que nos assistem também de casa, pela internet, né? Sempre um prazer ter os amados juntamente conosco. E agradecer aos irmãos que vieram nessa noite para nós podermos louvar a Deus juntos, estarmos aqui, né? Nós estamos vivendo um clima de final de ano, né? Tem a irmã aqui que toda vez que eu venho aqui eu dou umas 10 paz do Senhor para ela, né? Mas porque também ela fica em uns 10 lugares, né? Acho que ela está lá fora, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Paz do Senhor, irmã, tudo bom? Ela estava falando, né, de como está a cidade, né? A cidade está assim bem vazia, é bom de andar de carro, né? Para um lado e para o outro. Eu até ouvi dias assim que para vir aqui no Imirim eram uns 40, 50 minutos. Hoje eu coloquei lá, estava lá 24 minutos, né? Até estranhei. Então tá muita gente viajando, muitos irmãos viajando, né? Um final de ano. E às vezes, né, tem até aquele tom crítico, né? Todo mundo vai viajar, deixa a igreja e tal. Mas como é que a gente faz, né, irmãos? Tem época que a pessoa entra de férias, aí tem que passear mesmo, vai fazer o quê, né? Deus, eu tenho falado, né? A gente está organizando lá o culto da virada na igreja, eu só recebo mensagem assim: pastor, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. E qual a palavra que eu tenho para os irmãos? Deus abençoe o seu passeio, Deus abençoe a sua jornada, vá em paz e volta em paz, e que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão viajando, que estão descansando, né? Eu sempre brinco, só não pode viajar na maionese, né? Viajar na maionese aí já é problema. Então, que bom que os irmãos vieram aqui nessa noite. Daqui a pouco nós vamos estar orando por cada um dos irmãos, impondo as mãos, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a tua vida nessa noite, né? Deus, Ele continua cuidando. Esse ano de 2021, ele está marcado, né, irmãos? Eu só organizar a minha cabeça aqui. Uma vez a minha filha chegou para mim, eu terminei de fazer uma pregação no culto, dentro do carro, ela me perguntou assim: pai, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele colocou a árvore lá no jardim? Essa pergunta todo mundo um dia já questionou isso, né? E eu falei com ela, filha, olha, honestamente, se eu for falar com você assim, que eu sei, eu não sei. Sei que tem os teólogos, né, estudando a palavra, a natureza humana, a natureza de Deus, a gente supõe, você imagina, né? Falei com ela sobre a questão de Deus ter criado um ser independente dele, com vontade própria, enfim. Mas uma coisa que eu disse para ela agora: olha, não diga, não insinue que o culpado das coisas que nós vivemos é Deus, porque da mesma maneira que Deus decidiu colocar a árvore, também Deus decidiu nos dar a vida. Então, é mais fácil do que, vamos colocar assim, Ele poderia decidir as duas coisas: não vou colocar a árvore, mas também não vou criá-los, não vou dar vida para eles. E na verdade Deus decidiu nos dar a vida. Então, se a gente partir pelo princípio de que, quem é que concorda que a vida é boa?
Você concorda que a vida é boa? Então tá bom. Se nós concordamos que a vida é boa, nós entendemos que Deus sabe fazer coisas boas. E a ação dele de colocar a árvore, com certeza não é uma ação má, não é uma ação ruim. Então, a vida ela é especial, né? E esse ano de 2021 tem sido marcado assim, né? A gente tem tantas famílias que estão chegando nesse final de ano sem muito o que comemorar, né? Ontem eu fui participar no aniversário, segunda-feira, e eu ia participar, né? Na verdade, quando eu estava indo ali na Avenida do Estado, perto quando vai para Anchieta, estava eu, minha esposa e minha filha atrás, e um rapaz veio, passou do lado do carro assim, ele estava com mais dois, e ele, não sei como é que aqueles camaradas fazem isso, né? Ele voou com o cotovelo no vidro do carro assim, e caiu dentro do nosso carro assim, caiu em cima da minha esposa, espalhou vidro para todo lado, cortou o braço dela, isso tudo para pegar um celular que estava no painel do carro na frente assim, e pegou e saiu correndo. E eu fiquei até, você fica sem reação, né? Encostei o carro assim, em frente ao mercado, fui tirar os vidros de cima da minha esposa e ajeitando ali, e aí Deus ele sempre prepara assim algumas situações, né? Um motoqueiro que estava passando correu atrás dos rapazes de moto e chegou lá na frente, o pessoal pegou ele lá, infelizmente agrediram ele, foi uma coisa muito pavorosa, né? E eu cheguei lá, ele estava com o meu celular, aí acabou me devolver o celular e a polícia chegou. Eu sei que eu estava indo para um aniversário 20 para 7 da noite, e eu consegui chegar lá no aniversário, já era 11h20 da noite, porque até 10h30 eu fiquei lá na delegacia. E eu assim, irmãos, às vezes você fica olhando assim para a pessoa, né? Você fica até com dó, porque a pessoa fala, olha, eu vou passar o final de ano preso, não vou ver minha filhinha, não sei o quê. Mas no outro momento você pensa, mas esse rapaz estava ali agora, quase matando a minha esposa, sabe assim, podia ter pegado na cabeça dela, enfim. Então, tem hora que a gente fala assim, quem cuida disso aí é a polícia, é a autoridade. Então a autoridade está dizendo que ele vai preso, então ele vai preso, enfim. E o policial falou comigo, não tenha dó. Por quê? Se você não fizer isso, à noite ele está fazendo a mesma coisa com outra pessoa, com outra família. E pode fazer pior, porque se ele estiver armado, ele atira na sua família e tal. E, muito ruim isso. Mas eu estava indo para o aniversário de uma família que tem um menino, o Kelvin, ele estava fazendo 5 anos. E eu levei 2 presentes, um para ele e um para a mãe dele, porque a mãe dele fez aniversário 22 de novembro. Mas a gente não pôde fazer o aniversário dela, uma família muito amiga da gente, não pôde fazer o aniversário, porque poucos dias antes, um cunhado dela também, que é muito querido, teve um acidente vascular e faleceu, o Vanderlei, com 60 anos de idade. E eu tinha até preparado alguma coisa, geralmente naquela família, sempre que eu vou lá, eles me dão a oportunidade de falar, de fazer a oração. E eu ia comentar sobre isso, sobre a vida, né, irmãos, como ela é. Você está celebrando por uma criança, o outro ficou sem celebração, o outro faleceu. A vida, né? Hoje, quantas pessoas estão chegando no final de ano tristes, abatidas, né? Porque não vai poder celebrar com o pai, não vai poder celebrar com a mãe, não vai poder celebrar com um amigo. E a vida, né? ela é assim, a vida. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que se nós esperamos em Deus só para essa vida, nós somos extremamente miseráveis, né? Porque essa vida, ela é cheia de aflições, de lutas, de abatimentos, de momentos bons, de momentos difíceis. Estava pensando sobre o ano, irmãos, no mês de março, né? Eu fui parar numa UTI, fiquei 7 dias internado, quase, como diz, quase fui pro outro lado, né? E
E você pensa assim, quando você chega num momento desse, de você... eu fui para o hospital numa semana, irmãos, onde estava morrendo uma média de 4.000 pessoas por semana, por dia. Imagina, você vai, o médico chega para você e você fala só, você está com Covid, seu pulmão está 75% comprometido. Você olha assim, você fala, Jesus, o que eu quero nesse momento é só ter a convicção de que eu estou bem com o Senhor. Que eu estou bem com o Senhor, porque é o que vale nesse momento. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente marca os anos, né, de uma maneira tão negativa. O ano é muito ruim, mano. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, irmãos, o profeta Isaías falando, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Às vezes, irmãos, assim, a vida, ela é assim, ela tem momentos difíceis, ela tem momentos angustiantes, mas é importante nós sabermos disso, que nós temos um Deus que pode se revelar a gente mesmo nos tempos adversos, mesmo no meio das lutas, das nossas derrotas, das nossas frustrações. O Senhor é poderoso para se revelar a cada um de nós, para nos mostrar algo maravilhoso, algo que nós não estávamos esperando, mas Ele é capaz de fazer, Ele é poderoso para fazer. Eu quero, antes de nós orarmos, ter só um pensamento com os irmãos sobre esse texto. Poucos dias atrás eu até peguei, antes de entrar no templo, eu pedi aos irmãos, peguei um copo de terra, né? E trouxe, coloquei no púlpito. Eu estava comentando com os irmãos, porque a Bíblia fala desse texto aqui que eu acabei de ler, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E acredito que quando a Bíblia está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra, está falando dessa nossa estrutura física, do nosso corpo físico. Poucos dias eu estava cortando o cabelo e a senhora do salão comentando, né? Um filho dela trabalha no salão, todo mundo junto. Eu ouvi elas conversando lá e falando de época para cortar cabelo, de lua, disso, daquilo. E ela falou assim, por que é assim, né? Eu brinquei com ela, a senhora não lê a Bíblia, não? Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, porque o homem foi criado do pó da terra. Então, o nosso corpo, a origem dele, o nosso corpo físico, a origem dele é o pó da terra. A Bíblia fala isso, que o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra, que é a origem dele. Então, obviamente, tudo que acontece na natureza, isso não é, irmãos, questão de astrologia, não é isso não, tá? Estou dizendo assim, a influência do sol, da lua, do calor, de tudo sobre a gente. Nós somos, nós somos tudo que tem na gente, né? Tá na terra, tudo que você encontra no corpo do ser humano tem na terra, e tanto é que a gente volta para lá e daqui a pouquinho toda a nossa carne é absorvida e ela some ali na origem dela. Então, e eu fiquei olhando para esse texto e ele nos mostra isso, irmãos. Quando a Bíblia fala que Deus assoprou nas narinas daquele boneco, porque é um boneco que Deus fez do pó da terra, só que um boneco sem vida. E quando a gente fala vida, não estou falando só no sentido de vida espiritual, não. Esse pulsar, essa questão de ser alma vivente, essa questão do sangue que corre nas veias da gente, das articulações, irmãos, eu sou fascinado tanto pelo micro como pelo macro de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus cria um universo que de um extremo a outro ele é Deus, e que você viaja milhões e milhões e milhões de anos, aí você nunca chega no fim do universo, a gente não cai da terra, né? Você vai para o outro lado do micro, você encontra, por exemplo, nós temos veias no nosso corpo
que elas passam uma gota de sangue. Se passar duas, dá problema. Elas são feitas exatamente para aquilo. Então, assim, Deus, ele é extremamente detalhista, e eu acredito pessoalmente que tudo isso, toda essa vida que nós temos, toda a nossa existência, ela acontece, né? Porque sem Deus, o que é o homem? Ele só é um boneco de terra, um boneco sem vida. E aí o que a Bíblia diz? Que Deus vem e sopra nas suas narinas, e ele se torna alma vivente. Alma vivente. No livro de Jó, no capítulo 33, o versículo 4, eu vou só ler para os irmãos ouvir, mas Jó 33, versículo 4, e eu gosto dessa tradução que eu estou lendo aqui. Diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Deus Todo-Poderoso me deu vida. O Eliú, né, aquele jovem que está falando com Jó, ele diz isso: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso, ou o sopro do Todo-Poderoso, me deu a vida. Então, nós olhamos para as Escrituras, irmãos, e eu acho interessante isso, porque olha a nossa origem, e é por isso que a Bíblia é muito clara, mostrando para mim e para você, que nós não podemos viver a nossa vida só fundamentada na questão de desejar coisas terrenas, de buscar coisas terrenas. Porque são coisas e valores que depois a gente não consegue nem levar com a gente gente não vai desfrutar de nada depois estou falando fisicamente, depois que a gente partir daqui. Mas já repararam como que muitas vezes nós vivemos a nossa vida e as pessoas vivem a sua vida como se a nossa origem fosse assim, as coisas materiais, né? Mas a gente percebe aqui claramente, irmãos, que embora o nosso corpo ele tenha uma origem na terra, embora Deus tenha nos formado, o que nos dá a vida, o que nos deu a vida, foi o sopro do Deus Todo-Poderoso. Que nos deu a vida foi esse sopro do Senhor. E é interessante, irmãos, como que o ser humano ele se desassociou desse soprar de Deus. Há poucos dias eu estava lendo a Bíblia e olhando para isso, eu falei: meu Deus, como é importante, né? Esse soprar, esse mover do Senhor sobre nós. Como que às vezes a nossa vida ela vai se tornando uma vida embriagada pela correria, pelo dia a dia, pelas coisas terrenas, pelas preocupações. Às vezes eu lido com mães na igreja, irmãos, assim, eu tenho primas já da minha idade, que às vezes falam: o meu filho está assim, conversa e tal, e eu fico pensando: meu Deus, uma das coisas que mais sufoca a mãe é essa questão com o filho, né? Preocupação, ansiedade, o homem preocupado com as questões do sustento, do cuidado com a sua família, o jovem preocupado com o futuro. E isso às vezes vai embriagando, e daqui a pouco a nossa vida se torna uma vida onde nós vamos ficando, sabe, sufocados. E já repararam como tem dias que é maravilhoso, que a gente congrega, ou que a gente ora, ou como estava dizendo o nosso irmão, fomos orar e Deus se manifestou, Deus se mostrou, Deus veio, né? E é isso, irmãos, para mim é como se Deus tivesse vindo de novo sobre a gente, e soprando de novo, e alimentando a existência da gente, e mostrando para a gente que embora nós tenhamos coisas aqui nessa terra, a nossa vida vem do alto, a nossa vida vem do céu, a nossa vida vem do Todo-Poderoso, vem de cima. E eu fiquei olhando para a Bíblia e vendo tantos momentos nas Escrituras, e eu não vou me alongar, mas tantos momentos nas Escrituras, parem para olhar isso, quando esse soprar de Deus, ele se manifestou. Aqui ele se manifesta dando a vida, nos dando uma origem celestial. Mas tem muitos momentos na Bíblia que acontece um mover, um soprar de Deus.
Tem um texto que eu gosto muito, que é em Números, no capítulo 11. Eu vou dar uma caminhada até ele com os irmãos. Números, no capítulo 11. Quando a gente vai ver um momento assim, desse soprar divino. Capítulo 11. O texto é bem conhecido, né? O Moisés está saindo com aquela multidão de mais de 600 mil homens, só dos que puxam de espada, guerreiros. Aí tem mulher, tem criança, tem uma leva de gente junto. Imagina que galera, que multidão de gente que não era aquela. E Moisés está conduzindo aquele povo para a terra prometida. O povo murmura, reclama, e Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor estava triste comigo, o Senhor não gosta de mim, por isso que o Senhor me colocou para cuidar desse povo. Às vezes eu fico olhando assim, irmãos, tem gente que deseja ser pastor, e eu sempre brinco, eu falo assim: é bom, mas é ruim. Tem o lado bom, mas tem o lado difícil. E eu sempre, irmãos, assim, olha, hoje eu estava conversando com o pastor Ronaldo Rampazzo. Como pastor, eu sempre tentei não buscar amparo nas pessoas e nem também medir o meu pastorado pela aceitação ou não das pessoas, porque na verdade a igreja nem entende coração de pastor, irmãos. Eu costumo dizer que coração de pastor é uma coisa que só Deus entende. Por isso que eu não gosto, nunca gostei de ser pastoreado pela igreja. Para mim, eu estou na igreja para pastorear. Agora, para ser pastoreado pela igreja, não. Digo no sentido assim de, às vezes acontece alguma coisa com a gente, aí as pessoas ficam: nossa, tadinho do pastor, está sendo perseguido, não sei o quê. Irmãos, a gente já sabe que é assim. Quem não sabia que era assim, se equivocou, porque o pastorado, ele é difícil mesmo. Não tem nenhum pastor na Bíblia que você olha assim e fala: nossa, foi moleza, tranquilo. Todos os pastores da Bíblia passaram momentos difíceis. Eu sempre falo que a gente precisa, com o passar do tempo, é você procurar amadurecer. E onde que um pastor resolve os seus problemas? O pastor resolve os seus problemas não com a igreja. O pastor resolve os seus problemas com o Deus Todo-Poderoso, com o Senhor. Isso aqui que eu estou falando com os irmãos é conselho que eu sempre dou para o obreiro. Muitas vezes na igreja, irmãos, uma igreja tem 300, 400 pessoas, você faz uma pregação, né? São 300 para entender quantos? 300 para entender um, e às vezes o pessoal não entende, mas como é que fala? A recíproca não é verdadeira. Aquele um que está na frente, ele tem que entender 300. Tem que entender, o pastor tinha que entender. Olha, o pastor tinha que entender. Às vezes, irmãos, assim, eu já passei por isso, né? Você chega na igreja, você está tenso. Imagina como é que eu estava segunda-feira, irmãos. Ver sua esposa, aí você chega na igreja, você passa desapercebido, não cumprimenta o irmão. Ixi, eu já cheguei em casa depois de receber mensagem: pastor, estou triste com o senhor. Eu falei: mas irmão, o que eu fiz? O senhor passou por mim, fingiu que nem me viu. Como, irmão? Eu sou o pastor, como é que eu vou fingir que não te vi? Eu não devo ter visto mesmo, entendeu? Então eu estava com a cabeça em outro lugar. Eu estou falando assim, irmãos, porque vocês estão vendo aqui o Moisés, um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que viu Deus face a face, chega para Deus e diz aqui no capítulo 11: Senhor, olha, o Senhor está me castigando, por isso que o Senhor me colocou para ser o líder de Israel. Aí o Senhor, ele falou assim que ele fala, né? Que o encargo dele era muito pesado e que ele não ia conseguir. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, então faz o seguinte: você separa 70 anciões, e eu vou retirar da graça, da presença, do Espírito que está sobre você, e eu vou derramar sobre eles, e eles vão te ajudar a conduzir o povo, eles vão te ajudar a pastorear essa nação toda. E sobre essa murmuração deles de não comer carne, que eles estão com fome e tal, eu vou alimentar esse povo todo, eu vou dar carne para ele. Aí o Moisés olhou e falou: mas como? Aí no 11, no versículo 23, Moisés, ele pergunta para o Senhor assim, no 21, e disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei
dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Porém, olha a pergunta de Moisés: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? O Moisés, na cabeça dele, piorou, porque o Senhor está falando que vai dar carne para eles um mês inteiro. Como que a gente vai fazer isso no deserto? Imagina, irmãos, para você alimentar mais de 600 mil pessoas de carne durante um mês inteiro, num lugar. Eu falei assim: como é que a gente vai fazer? Vai matar os rebanhos da gente todo? Ou nós vamos pescar todos os peixes do mar para dar para esse pessoal? E aí o Senhor faz uma pergunta para Moisés. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Olha aqui, Moisés, o que você está pensando? Que a minha mão encurtou, que o meu braço encolheu? Irmãos, Deus é o Deus que alcança aquilo que eu não alcanço, que chega onde você não chega, que conhece o que você não conhece, que sabe o que você não sabe, que tem o poder que nós não temos, irmãos. Aleluia! Ele é esse Deus, Ele é esse Senhor. E ele pergunta a Moisés: Moisés, será que meu braço está encurtado? Será que... Irmãos, Deus, Ele é capaz. Talvez você está pensando aqui: mas pastor, olha, aquela pessoa é inatingível, aquela situação não... Irmãos, você quer pessoa mais inatingível do que Faraó? Olha que situação. O Faraó está no trono, é o homem mais poderoso da terra, o Egito lá. O José está onde? No cárcere, barbudo, desajeitado. Quem pode unir essas duas pessoas? Quem pode unir essas duas pessoas? Quem pode fazer alguma coisa? Mas esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que daqui a pouco aparece uma mão na parede e o rei arrogante está todo mole, todo desconjuntado. É o nosso Deus, o Deus que diz: olha, você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. É que nós muitas vezes vamos vivendo a vida de uma maneira tão intensa, tão aprofundada, tão voltada para as coisas terrenas, que nós nos esquecemos que há um Senhor que reina, que há um Deus que está no controle de todas as coisas, e ainda Ele tem a palavra que se cumpre. Ele tem a palavra. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, Deus resolve a questão dos anciões. E a Bíblia Sagrada vai dizer que depois, na hora de suprir a questão que Deus falou, eu gosto demais desse texto, 11:31. Então, dá para colocar na tela aí, para os irmãos darem uma olhada? Números 11:31, para os irmãos estarem vendo. Então soprou um vento do Senhor. Aleluia. O que aconteceu, irmãos? Soprou o quê? Um vento do Senhor. Oh, irmãos, o Deus que soprou nas narinas do homem, Ele continua soprando, Ele continua tendo esse vento. Aleluia, Ele continua tendo esse vento. E aqui
Ele sopra um vento de provisão, um vento, né, no meio do deserto. Aqui não acontece nada, aqui não se faz nada, aqui é deserto. Mas Deus sopra naquele deserto, Deus envia um sopro naquele deserto, e o sopro vai trazendo, irmãos, cordonizes. E sabe que tanto a Bíblia Sagrada diz assim, que se alguém pegasse para fora do arraial e viajasse um dia inteiro andando, eu acredito, uma vez eu andei 12 horas com uma galera, quando eu tinha uns 19, 20 anos, a gente estava indo acampar, nós andamos 12 horas, e em 12 horas nós andamos 24 quilômetros. Então você imagina, você andar 24 quilômetros e você andar com cordonizes na altura de 1 metro, é esse o tamanho da bênção. O sopro de Deus traz uma bênção extensa, traz uma bênção incontável, e traz uma bênção que vai durar o mês inteiro. Aleluia, aleluia. E a Bíblia, irmãos, ela está cheia de sopros de Deus, está cheio de sopro do Senhor. Se você está precisando ainda, neste final de ano, de um sopro de providência, peça a Deus, peça ao Senhor. Se você está precisando de um sopro de vida, peça a Deus, peça ao Senhor. Se você está precisando de um sopro de poder, peça a Deus, peça ao Senhor. Se você está precisando de um sopro que te capacite a perdoar, peça a Deus, porque todos esses sopros estão na Bíblia. O Senhor é o Deus que continua soprando em nós, trazendo vida para cada um de nós, trazendo vida para a gente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, Ele está aqui nessa noite, poderoso para soprar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia mostra isso, que o nosso Deus, Ele tem esses momentos que Ele sopra. E em geral nas Escrituras, irmãos, o sopro de Deus, Ele está sempre trazendo coisas boas. Quando Jesus ressuscitou, Ele chegou para os discípulos atemorizados, assustados, entrou no lugar onde eles estavam, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia, recebei o Espírito Santo. Atos 2 é um som de um vento impetuoso que vem sobre aquele lugar. Irmãos, eu tenho uma música que os meninos cantam na igreja, que eu amo muito, e amo por uma experiência. Eu estava na rodovia Castelo Branco, um dia difícil, um dia de coração abatido, um dia sequidão, e pensando assim: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Como é que eu vou recuperar a alegria? Como é que eu vou sair disso? Que situação chata, que desconforto espiritual. E aí eu estava ouvindo no celular uns louvores, e aí de repente começou a tocar assim: olha, quando a noite fria cair sobre mim, ananá, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcio e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Aí vocês conhecem a música, né? Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus que, independente da minha força, das tuas forças, Ele é um Deus que sopra sobre nós, Ele é um Deus que derrama a glória do céu sobre nós. Nós dependemos, irmãos, de alguém que, mesmo quando eu estou lá, boneco, sabe, de terra, mortão, pensando: olha, o que vai ser de mim? Ele desce do céu, Ele sopra sobre a minha vida, Ele sopra sobre a sua vida, Ele derrama a glória do céu sobre nós. E é por isso, irmãos, que a gente está de pé. Por isso que a gente está de pé. Nós estamos de pé por causa do Deus Todo-Poderoso, por causa desse soprar dele sobre nós. Aleluia, glória a Deus.
E essa palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para o teu coração nessa noite. Nós vamos orar, quero convidar os pastores, os presbíteros. Nós vamos estar intercedendo pelos irmãos. E se você está vivendo um tempo de deserto, um tempo de noite fria, pode ter certeza de uma coisa: logo logo Deus chega. Logo logo o sopro do Senhor vem sobre a sua vida. Logo logo Ele vai fazer algo, mas te deixar perdido Ele não vai de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Vamos nos colocar de pé, queridos. Aleluia, glória a Deus. Você organiza aqui, pastor Marcos. Eu vou orar pelos irmãos nessa noite. Os presbíteros, pastores vão estar ungindo. O pessoal do louvor, se quiser estar cantando um louvor bonito aqui para glorificar a Deus, vamos fazê-lo em nome de Jesus. Mas quando você voltar para o seu lugar, depois da unção com óleo, eu queria que você se aplicasse nessa noite a orar, a interceder também, a orarmos uns pelos outros. Vamos falar com Deus? Vamos fazer assim, ó, vem primeiro os irmãos desse lado aqui, depois vem os do meu lado esquerdo, tá bom? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que veio a este lugar nesta noite, para nós juntos invocarmos o Senhor. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, a palavra disse nessa noite que é o Senhor que dá vida, que é o Senhor que faz, e o Senhor está derramado. E nós pedimos nessa noite, Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre este lugar, vem sobre cada vida que está neste lugar. Espírito Santo de Deus, que no toque das mãos desses obreiros que estão aqui à frente, haja milagres, haja maravilhas, haja manifestação do céu. Ó Deus, quebra as cadeias. Ó Deus, desfaz o jugo. Ó Deus, desfaz a obra do inimigo e glorifica o teu nome em cada uma dessas vidas. Que vidas essa noite sejam cheias, sejam renovadas, sejam restauradas. Oh Deus, que o teu sopro venha sobre este lugar. Que o teu sopro venha sobre este lugar. Que o teu sopro, ó Deus, venha sobre este lugar, trazendo vida, trazendo providência, trazendo saúde, trazendo alegria. Pessoas que entraram aqui nesta noite talvez abatidas, desanimadas, Senhor, vivendo a desesperança, o desespero. Que a paz do Senhor, que a paz do Senhor desça sobre este lugar. Glorificamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Oh, Espírito Santo maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor. A igreja é tua, o povo é teu, as vidas que estão aqui pertencem ao Senhor. Que cada uma delas seja visitada, seja abençoada, seja cheia, meu Deus, seja cheia. Pessoas que estão aqui precisando de uma provisão, de uma porta aberta, de um mover do Senhor, ó Pai. Glória a
engrandecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. Glória a Deus. Precisa ser removido. Glória a Deus. Que restaura, que dá vida, que Ele venha alcançando mais e mais. Glória a Toda vida, Deus. Senhor, do teu Glória a Deus. do teu servo, Senhor, em nome de Em Jesus. nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem mãos abençoadas aqui nessa noite? Quem tem mãos abençoadas aqui nessa noite? Eu quero te convidar agora. Baixa só um pouquinho aqui o teclado. Sua mão é mão abençoada. Eu queria te convidar agora. Coloque a mão sobre o ombro de quem está do teu lado aí. Você é abençoado e você abençoa. Eu queria te convidar para, por mais um minuto, você falar com Deus e orar pela vida dessa pessoa que você está com a mão sobre o ombro dela. Orar pela família dela, pela casa dela. Fale com Deus agora, deixe Deus te usar. A palavra do Senhor diz assim, que esses sinais seguiriam aos que crerem. Não são sinais que seguem só o pastor, a liderança. São sinais que estão sobre a vida de toda pessoa que crê em Jesus Cristo. A tua mão é uma mão abençoada. A tua mão é uma mão abençoadora. Então, com a tua mão estendida agora, fale com Deus, fale com o Senhor. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai que estás nos céus, nós como igreja estamos orando agora, clamando ao Senhor. Tua igreja está de mãos estendidas agora, orando uns pelos outros, Pai. Que flua neste lugar a tua presença, e através dessas mãos, vidas sejam abençoadas. Senhor, a tua graça continue sendo derramada, a tua unção continue vindo sobre este lugar, a tua alegria, meu Deus, continue sendo derramada no coração do teu povo, na vida da tua igreja, no íntimo de cada pessoa que está neste lugar. E se algo, meu Deus, ainda não aconteceu, se uma visitação ainda não aconteceu, nesta noite, nós oramos, meu Deus, para que essa pessoa saia daqui abençoada, cheia da tua presença, cheia da tua alegria, renovada, Senhor, em esperança, renovada em expectativa, renovada, meu Deus, renovada, meu Deus, renovada, Pai. Oh, aleluia, porque o Senhor é assim, meu Deus. O Senhor é o Deus que nos enche de esperança, de expectativa. O teu mover é um mover de vida, o teu mover é um mover de alegria, o teu mover é um mover que nos leva para cima, que nos leva para frente, que nos leva, meu Deus, a olhar para o futuro com esperança,
com expectativa. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Declare com a tua voz mais uma vez: queremos o teu nome e agradecer-te. Aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos aplaudi-lo, ele é digno, ele é digno.